qual realmente é a plena verdade sobre o Evangelho? Ah, meu filho, você está procurando no lugar errado. Se os dois estivessem vivos hoje, já tinham desistido disso há muito tempo, porque eles eram inteligentes. É porque no tempo deles, o mundo era como o mundo era, a história era linear, eles não tinham nenhuma noção de espaço-tempo, eles não tinham perspectiva nenhuma, Deus estava preso na linearidade do tempo. Então o Armínio dizia, não, quem é livre é o homem, para Deus poder condenar o homem pela liberdade mal exercida do homem. Isso é o Armani. É a grife do Armani. O Armani é a liberdade do homem. É o prêt-à-porter dele, era aí. O Armani ensinava, faça você mesmo. Sim. Faça você mesmo. É alta costura. Autocostura. Autocostura. Faça você mesmo. É o Armani. Isso. Já o Calvin. Só o Calvin Klein. O Calvin. O Calvin diz, não adianta Klein. O Calvin diz, já está feito. Já está feito. Não há nada que você possa fazer que já não. Você tem que comprar a moda pronta. Sim. É o Calvin. É o Calvin. E o Armani diz, não, eu faço minha própria moda. Essa é a profundidade da briga teológica. De Calvin e Armani. E ambos eram só filhos da limitação praticamente medieval do pensamento. E as doutrinas deles foram totalmente alteradas, mais do que pela percepção da Escritura, que depois que a mente vai crescendo em conhecimento universal, a Escritura vai mudando aos teus sentidos, aí você começa a ver o óbvio na Escritura. E ver que a própria Escritura já dizia isto desde sempre. Mas que o condicionamento da época, que do ponto de vista do pensamento estava confinado ao pensamento aristotélico, sim, especialmente aristotélico, daquela organização grega, linear, cartesiana, sistemática, de uma lógica fechável no final do processo, os encurralou. Aí eles liam a Escritura e o Armínio lia, o Jorge Armani lia e dizia, não, tem que ficar aberto, que é para o homem poder ser responsável e o juízo ter consequência. Tudo no fim tinha a ver com a consequência do juízo. Tá. Ele vai entrar nessa no final. Não precisa. E o Calvin? E o Calvin Klein? Dizer, não, só os escolhidos vão vestir essa moda. Só os que Deus chamou. E Deus chamou porque ele já conhecia desde antes quem é que ia ficar bem nesse vestido. Então ele separou alguns para vestir essa roupa. Tem outros que, por mais que se esforçam, nunca conseguirão se vestir. Não consegue fazer o modelo. Não conseguem entrar no modelo. Agora, eram duas ignorâncias lendo a Bíblia, do ponto de vista da física. Porque eu tenho que ter todos os recursos da sabedoria e do conhecimento, e tanto mais quanto eu os tenha, mais límpido tudo fica, porque a palavra de Deus é coerente com a realidade. Tem que ser, senão não é palavra de Deus. E à medida em que você discerne a realidade, você vê que o tempo é uma dimensão da realidade, mas a realidade não está confinada ao espaçamento, à dimensão espaço-temporal. Ela transcende. Tá. Em muito e totalmente. Isso é só o condicionamento da pequenez do meu olhar. E os caras não tinham essa noção? Nenhuma. A Terra ainda era plana. A Terra era plana ainda. Era plana. Não tinha nem mapa direito. Não, aí o universo inteiro girava em torno da gente. Sim. Era um mundo muito diferente. Um pré-Galileu, né? Ideias muito pequenas. Há um tempo atrás, eu andei observando uma situação de um movimento. Quando a gente tem esse canal que você fala de alguns motivos na qual a denominação é extremamente perigosa, e justamente por causa dos seus líderes e aquilo que eles refletem como Igreja de Cristo, os seus pensamentos, a gente começa a fazer o canal com opiniões. E embora alguns sempre falem que você passa pano ou que você está em cima do muro, porque quem constrói os muros são os homens, os muros do Evangelho, a qual abrange as mais variados pensamentos, as mais variadas ideologias
e denominações. Eu sempre condenei aqui ao fato do julgamento da congregação em cima dos seus membros e o fardo pesado na qual eles colocam e faz as balanças e as medidas. Entretanto, as pessoas me perguntavam, mas qual igreja eu devo ir? Né? Mas que igreja você indica? Primeiramente, as pessoas têm que ser igreja em Cristo, ser igreja, buscar nas Escrituras, em oração, buscar conhecimento. Muitas vezes eles vão vir pela internet, vai vir por algo que você ouviu falar, que leu algum autor que não desvia das Escrituras, mas é focado em Cristo, porque o Evangelho é Jesus Cristo. Mas eles chamam você de... Hoje eu até acho interessante pensar assim, né, que você é em cima do muro, você é participando, porque eu vejo pessoas hoje que até sempre insinuou coisas no passado, ensinou a maneira de eu falar mais calmo, até tentando talvez voltar atrás com a questão dos batismos na CCB. Muita gente que eu converso, né, e alguns que estavam bem extremos, aliás tem um irmão aí que até voltou das igrejas reformadas a congregar na sua região, na qual não era tão ruim assim. O pregador não leva as pessoas a um conhecimento deturbado de Jesus Cristo e prega Jesus, porque tem, irmãos. Eu conheço outros irmãos dentro da CCB que aceitou Jesus Cristo como Salvador, conheceu que Jesus salva. Claro que tem os dogmas, os conceitos da denominação, algumas coisas que eu não concordo. Tem irmãos dentro da CCB que não concordam, no ministério da CCB que não concorda com algumas coisas que tem como doutrina e na verdade dizem que é uma disciplina. Foi Cláudio Marsola que falou isso daí, não foi eu. Foi pessoas do conselho, que muitas das vezes a gente vê que vem acertando em tópicos, mas que precisa de uma maneira que colocasse isso efetivamente na boca dos seus líderes. Me admira a CCB falar que nos tópicos que a CCB não é a graça, que ali não é o caminho. O tópico que fizeram agora foi bem claro, embora tenha as pessoas que falam, mas não levam para a verdade isso, né? Não praticam, fica no papel. Mas se não tivesse nem no papel, como você confrontaria o seu regional, o seu cooperador na sua cidade, que ele está falando uma besteira do culto? Então tem que estar documentado. Agora, a mais variada questão que envolve hoje, aí, a mais polêmica, é arminiano e calvinista. Porque sempre que tira a pessoa de uma denominação, aí eles querem colocar numa igreja que diz que é bíblica, é reformada, com a fé nos predestinados aí à salvação e outros não, que dizem que não temos o livre-arbítrio, e esses que diz assim que nós não tem livre-arbítrio, que livre-arbítrio é uma heresia. Geralmente eles estão dentro de um conceito de fé salvífica, que são os conceitos de fé deles, calvinista, né? Então, o que está acontecendo muito é isso. Agora eu vou deixar aqui para vocês, já que muitos têm esse conceito de fé voltado a chave hermenêutica calvinista. Eu sempre comentei uns vídeos atrás, falei sobre isso, falei aqui sobre essa discussão de um Deus colocado em uma linearidade, uma coisa colocada no tempo. E eu pesquisando, ouvi um pastor que há muito tempo eu não ouvia falar. Eu ouvi um pastor que eu nunca gostei da fala dele sobre política, e as políticas, a questão, acho que não cabe muito bem falar. E a aparência dele para algum CCB vai assustar, porque ele usa barba, cabelão. Tem falas aí que são polêmicas, que, né, pode se discordar, mas nessa parte que vocês vão ver, nessa parte sobre calvinismo e armeniano, ele explica muito bem essa definição. Talvez nos vídeos que eu passei não viram, né, porque esse canal ele não tem esse engajamento dos extremistas. Porque os extremistas eles engajam um canal, é um que só quer a CCB sendo esculachada, sabe? E ao mesmo tempo não tem o que demonstrar como caminho às pessoas. Falam que é Jesus Cristo, mas muitos desses não vivenciam. Eu tive experiência esses tempos atrás, de quem diz que está salvo, que tem que estar liberto, mas são pessoas odiosas o tempo todo, até para falar com você. Aí eu trouxe, né, esse vídeo aqui, que é desse pastor, porque muitas das vezes vai olhar e vai pensar, né, julgar o que ele falou em outros vídeos, mas nesse vídeo aí vocês vão ver uma explicação talvez melhor, porque o engajamento do canal é assim, uma hora eu vou falar mesmo bem de alguma situação e vou falar de outras denominações, eu vou falar alguma parte que eu acho plausível na congregação e vou falar plausível de outra denominação e erradas de outra denominação, mas esse canal não é
com esse muro que construíram, você está em cima do muro, você é passapano, mas quem construiu o muro são as pessoas, são seres humanos. Eu não posso deixar de aproveitar e analisar tudo e reter o que é bom e vivenciar Jesus Cristo como Salvador, acima de todas as coisas, amar a Deus acima de tudo, e ao próximo como a mim mesmo. Não tem nem como, eu não me amo. Se eu não amo o próximo, eu não me amo, e se eu não me amo, não tem como amar o próximo. Então vamos colocar aqui, e vou encerrar minha parte aqui, vocês vão ficar com a fala desse pastor. Deus abençoe a todos, paz e graça verdadeira. Fiquem com o vídeo aí. Vamos lá, Caio, eu estou com algumas dúvidas aqui, Caio. Eu gostaria de um direcionamento, se possível. Entre argumentos do calvinismo e arminianismo, arminianismo. Qual realmente é a plena verdade sobre o Evangelho? Meu filho, você está procurando no lugar errado. Se os dois estivessem vivos hoje, já tinham desistido disso há muito tempo, porque eles eram inteligentes. É porque no tempo deles, o mundo era como o mundo era, a história era linear, eles não tinham nenhuma noção de espaço-tempo, eles não tinham perspectiva nenhuma, Deus estava preso na linearidade do tempo. Então o Armínio dizia, não, quem é livre é o homem, para Deus poder condenar o homem pela liberdade mal exercida do homem. Isso é o Armani. É a grife do Armani. O Armani é a liberdade do homem. É o prêt-à-porter dele, era aí. O Armani ensinava, faça você mesmo. Sim. Faça você mesmo. É autocostura. Faça você mesmo. É o Armani. Isso. Já o Calvin. Só o Calvin Klein. O Calvin diz, não adianta Klein. O Calvin diz, já está feito. Não há nada que você possa fazer que já não. Você tem que comprar a moda pronta. Sim, é o Calvin. E o Armani diz, não, eu faço minha própria moda. Essa é a profundidade da briga teológica. De Calvin e Armani. E ambos eram só filhos da limitação praticamente medieval do pensamento. E as doutrinas deles foram totalmente alteradas, mais do que pela percepção da Escritura, que depois que a mente vai crescendo em conhecimento universal, a Escritura vai mudando aos teus sentidos, aí você começa a ver o óbvio na Escritura. E ver que a própria Escritura já dizia isto desde sempre. Mas que o condicionamento da época, que do ponto de vista do pensamento estava confinado ao pensamento aristotélico, sim, especialmente aristotélico, daquela organização grega, linear, cartesiana, sistemática, de uma lógica fechável no final do processo, os encurralou. Aí eles liam a Escritura e o Armínio lia, o Jorge Armani lia e dizia, não, tem que ficar aberto, que é para o homem poder ser responsável e o juízo ter consequência. Tudo no fim tinha a ver com a consequência do juízo. Tá, ele vai entrar nessa no final. Não precisa. E o Calvin? E o Calvin Klein? Dizer, não, só os escolhidos vão vestir essa moda. Só os que Deus chamou. E Deus chamou porque ele já conhecia desde antes quem é que ia ficar bem nesse vestido. Então ele separou alguns para vestir essa roupa. Tem outros que, por mais que se esforçam, nunca conseguirão se vestir. Não consegue fazer o modelo. Não conseguem entrar no modelo. Agora, eram duas ignorâncias lendo a Bíblia, do ponto de vista da física. Porque eu tenho que ter todos os recursos da sabedoria e do conhecimento, e tanto mais quanto eu os tenha, mas límpido tudo fica, porque a palavra de Deus é coerente com a realidade. Tem que ser, senão não é palavra de Deus. E à medida em que você discerne a realidade, você vê que o tempo é uma dimensão da realidade, mas a realidade não está confinada ao espaçamento, à dimensão espaço-temporal. Ela transcende. Tá. Em muito e totalmente. Isso é só o condicionamento da pequenez do meu olhar. E os caras não tinham essa noção? Nenhuma. Eles são de quando? Século XVI. Tá. É uma briga da ignorância mesmo. A Terra ainda era, a prática era plana. A Terra era plana ainda. Era plana. Não tinha nem mapa direito. Não, o universo inteiro girava em torno da gente. Sim. Era um mundo muito diferente. Um pré-Galileu, né? Ideias muito pequenas. Aí eles ficam querendo estabelecer e confinar Deus à dimensão reduzida, como esse mapa mundi, que a gente mostrou hoje aqui no programa, que não consegue nem pintar do tamanho certo,
por causa da perspectiva arredondada da Terra, os próprios países. Imagina eles querendo falar de Deus, a soberania de Deus, a liberdade do homem, limitados ao corredor polonês do espaço-tempo. Hoje você sabe que o espaço-tempo é um detalhe. Você começa a entender pela física o que é eternidade, que eternidade é o não-tempo absoluto, que o que habita o tempo está em morte, é entrópico, é entropia, vai esfriar até desaparecer. Agora, o que é não-tempo é eterno. E o Evangelho se nos chama para o eterno. Não trabalha com essas categorias. Para as categorias de Calvino e de Armínio, Deus existe. Para as categorias do entendimento do não-tempo, Deus não existe. Existem as coisas espaço-temporais e as detectáveis e estudáveis. Mas a eternidade não é detectável, não é estudável, ela só é uma imposição do sentido íntimo da percepção. Mas ninguém a compreende, só não se pode negar. Cada vez se pode negar menos, que o espaço-tempo não confina o todo, nem o tudo, nem coisa alguma. Aí ele vem conversar sobre Calvino e Armínio. É uma conversa medieval, porque ela viaja por dentro de uma física que eles não conheciam. E a Escritura não está nessa briga. Quando Deus diz a Moisés perguntando, qual é o teu nome, quem é que eu digo que me enviou? E ele diz que eu sou, te enviou. E quando Jesus diz que ele repete que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, portanto ele é o Deus de vivos e não de mortos, e usa o tempo verbal no presente, eu sou, não é eu fui, eu era, eu sou. Eu sou. Para ele todos vivem. Ele acabou com o espaço-tempo ali. Totalmente. E aí esses caras caem por terra, na hora. Fica tudo... Não, o pobre do Calvino é usado nesses últimos 400, 500 anos por um monte de gente, desculpa, até são cultos alguns, mas do ponto de vista filosófico e do ponto de vista da consciência do que há de ponta, da melhor percepção do significado do espaço-tempo, são totalmente ignorantes. Se um cara que tem a perspectiva e dimensão do que está provado sobre a natureza do universo, não entra mais nessa de jeito nenhum. Você tem que estar agarrado aos livrinhos medievais para ficar perdendo tempo com isso. Estão obsoletos os caras. Meu Deus, já não era pertinente aquela briga toda. Agora, não só deixou de ser pertinente, mas é ridículo. Para mim é patética essa discussão. Vamos lá, brother, só faltam 6 minutos. Tá, ele finaliza com essa história de céu e inferno. Você tá afim ou você já... O que é de céu e de inferno? Eu não estou dizendo que toda essa história de se Deus sabia, se Deus não sabia, de Armínio e de Calvino, tem a ver com o juízo final e com o céu e inferno. Sim, sim. Eu já te disse antes. Então... Quer saber quem vai para onde, não sei o quê. Cara, para com isso.